Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa primeira videoaula de Ciência dos Materiais e hoje eu vou tratar da unidade 2, que é estruturas cristalinas. Então você pode acompanhar o conteúdo da aula de hoje no seu material didático, onde fala sobre as estruturas cristalinas. Só para lembrar vocês, na última aula a gente fechou a unidade 1, que falou sobre estrutura atômica e ligações interatômicas. Então eu comentei a respeito das ligações químicas, né, tipicamente conhecidas como ligações metálicas, covalente e iônicas. Também falei a respeito das ligações físicas ou ligações secundárias, que são as ligações de van der Waals, né, que pode ser ligações caracterizadas por dipolos, moléculas polares com moléculas apolares, né, que são ligações mais fracas. Na aula de hoje, a gente vai dar um passo adiante no conteúdo da disciplina e a gente vai entrar propriamente dito no conteúdo de ciência dos materiais, certo? Então vamos ver o que vamos tratar no conteúdo da aula de hoje. Então, essa aula divide em materiais cristalinos, estrutura cristalina, célula unitária, sistemas cristalinos, polimorfismo e alotropia. Então, temos muita coisa para falar hoje. Eu espero que você também acompanhe o conteúdo dessa aula utilizando seu material didático, pois a partir dele você vai conseguir extrair um pouco além do que nós comentamos hoje, além de poder revisar. Além disso, você pode assistir essa videoaula quantas vezes necessário. Vamos lá. Para a gente iniciar nossa aula de ciência dos materiais, eu trouxe aqui um exemplo da importância do tópico de hoje, certo? O que nós temos aqui? Nós temos aqui estanho, certo? Botões de estanho. Por que eu trouxe esse exemplo? No ano de 1850, a Rússia, ela passou por um problema sério devido a um inverno extremamente rigoroso, certo? E muitos dos botões dos soldados russos eram fabricados de estanho branco, que a gente chama de estanho alfa também, certo? Devido às baixas temperaturas naquele ano, esses botões começaram a se desintegrar, ou seja, esfarelar, certo? Como a gente pode observar aqui. Então, o estanho branco começou a esfarelar. A temperatura abaixo de 13,2 graus Celsius, né, devido a uma temperatura ser realmente baixa, ou seja, muito além de 3,2, a gente foi observado, na verdade, que esses botões desintegravam. Mas por que isso aconteceu? Né? Então, na aula de hoje a gente vai entender. Não foi por oxidação, né? Então o estanho não oxidou, mas o resfriamento trouxe à tona uma transformação no estanho branco para estanho cinza. Mas que transformação é essa? A gente vai ver nessa aula de hoje. Então fique atento. Então aqui nós temos outras imagens, né? Aqui nós temos um corpo de prova de estanho como fundido, ou seja, saiu do processo de fundição. Aqui ele foi submetido a baixa temperatura por 1 ano e meio. E aqui como ficou após 1 ano,8 submetido a uma temperatura abaixo de 13,8 graus Celsius. Mas por que isso acontece? Né? Isso não é restrito a esse material metálico, assim como outros. Só que alguns fenômenos acontecem a altas temperaturas para alguns metais, outros acontecem a uma temperatura baixa. Certo? Então vamos lá. Trouxe aqui alguns conceitos fundamentais para vocês. Mas antes de falar, tem alguns questionamentos. Né? Por que estudar a estrutura dos sólidos cristalinos? Só nessa pergunta já tem alguns questionamentos além desses. O que é uma estrutura dos sólidos cristalinos? O que é um sólido cristalino? Né? Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Certo? Então, só para a gente começar, um sólido cristalino ou material sólido, né, ele pode vir a ser classificado como cristalino ou não cristalino. Tá? Então, um material sólido, como os metais, como os polímeros, as cerâmicas, né,
são classificadas dentro, né, do conjunto de materiais como materiais cristalinos ou não cristalinos. O que define que o material é cristalino ou não é a regularidade na qual os átomos ou íons, né, se dispõem em relação aos seus vizinhos. O que é isso? Né? Se os átomos apresentam de forma regular, bem organizada dentro do material, a gente diz que esse material é cristalino. Mas se não há uma regularidade, ou seja, a estrutura do material no estado sólido não há uma regularidade, a gente diz que isso torna um material não cristalino. A gente geralmente associa material cristalino ou cristalinidade com o fato do material ser transparente, né? Como o vidro, como um cristal, mas isso não é regra. Geralmente os materiais cristalinos eles são opacos, tá? Então a gente acaba não conseguindo ver através dos materiais. Infelizmente tem um barulho aqui devido à rua, mas vamos lá. Então, cristalinidade, material cristalino, não necessariamente está relacionado ao fato dele ser transparente. Tá? Como eu disse, os materiais cristalinos tendem a ser opacos. Aqui, por exemplo, nessa imagem, eu trouxe duas formas de materiais. Nessa primeira aqui, nós temos uma organização entre os átomos apresentam uma regularidade, um padrão, né? E aqui, neste outro material, a gente tem uma forma irregular. Os átomos eles não estão organizados de forma ordenada ou regular, certo? Então, a gente diz que esse material aqui, este primeiro aqui, ele é cristalino e esse aqui é não cristalino, certo? Então, só para exemplo, quando o material é dito não cristalino, a gente fala que esse material é amorfo. Amorfo quer dizer a é o prefixo, né, de não e morfo é forma, não tem forma regular. Então, só para a gente ler a definição mais correta, aqui embaixo, de forma clara, material cristalino é aquele na qual os átomos encontram-se ordenados. Aqui é importante entender sobre longas distâncias atômicas. Porque longas distâncias atômicas é um termo importante. Por quê? Muitos materiais sólidos apresentam um ordenamento ou uma regularidade em pequenas distâncias atômicas. Isso não se repete. Então, isso é um material que a gente pode dizer que tem um grau de cristalinidade baixa. Tá? Então, o material cristalino tem átomos que se encontram ordenados sobre longas distâncias atômicas, formando o que a gente chama de uma estrutura tridimensional. Essa estrutura tridimensional a gente dá o nome de rede cristalina. Então, todo esse conjunto aqui é uma rede cristalina. Já nos materiais não cristalinos ou amorfo, não existe ordem em longo alcance na disposição dos átomos. Tá bom? É importante frisar esses conceitos. Continuando aqui, tenho alguns exemplos de sólidos cristalinos e amorfos. Aqui, por exemplo, nós temos um vidro, certo? Que é feito de silício e oxigênio. É o nosso famoso vidro, né, de quartzo, CO2, ou óxido de silício, certo? O vidro ele tem esse formato aqui não cristalino ou amorfo. Então é um sólido não cristalino. Quando se observa a sua estrutura cristalina, tem essa irregularidade. Só que nós podemos encontrar cristais de quartzo, CO2, também com um formato cristalino, ou seja, os átomos de silício e oxigênio também se organizam em um formato cristalino. Tá? Então, a gente pode ter materiais que podem ser apresentados na sua forma cristalina ou não cristalina. A gente vai entender isso mais adiante. Tá? Os materiais eles podem ser amorfos ou não amorfos, dependendo da temperatura que ele foi submetido, do tratamento térmico. Tá? Então, a gente pode ter sólidos cristalinos e amorfos também. Aqui temos exemplos aqui do quartzo, de um cristal de quartzo e do vidro de quartzo.
Tá? Como a gente faz a interpretação Pessoal, para facilitar os nossos estudos aqui em Ciência dos Materiais e também sem perder o rigor necessário, a gente adota estruturas cristalinas considerando que os átomos, né, são esferas sólidas. Quando for conveniente, em algumas análises dentro da área de Ciência dos Materiais, a gente usa um modelo quântico mecânico que a gente viu na nossa aula sobre estrutura atômica. Tá? Mas, quando a gente trata de estruturas cristalinas, a gente observa os átomos como esferas rígidas. Aí a gente adota o modelo de Dalton, que foi aquele primeiro modelo da bola de bilhar, onde considera que o átomo ele é a menor porção de matéria, ou seja, ele é indivisível. Além disso, a gente considera que os diâmetros desses átomos são bem definidos. Certo? Então, a gente vai adotar o modelo de Dalton para definir as estruturas cristalinas. Tá bom? Então, por mais que é um modelo que a gente considera rudimentar, para análise de estruturas cristalinas ele é válido. Tá bom? Então, vamos lá. A gente tem nos materiais sólidos diferentes estruturas cristalinas. Então, como eu disse, o que é uma estrutura cristalina? A gente diz que os materiais cristalinos apresentam um padrão ou uma regularidade, né, em longas distâncias em que esses átomos estão posicionados, certo? Então, esse padrão periódico, ele forma o que a gente chama de estruturas cristalinas. Então, nos metais, a gente tem algumas estruturas cristalinas. Eu vou trazer para vocês as mais comuns. Aqui nós temos uma estrutura cristalina, as três estruturas cristalinas dos metais, certo? Eu vou tratar melhor delas nas próximas apresentações de slide. E aqui, os materiais cerâmicos. Como podem observar, os materiais cerâmicos apresentam estruturas cristalinas bem mais complicadas do que os metais. Então, como a gente viu no slide anterior, os átomos são vistos como esferas rígidas. Aqui nós temos um átomo que tem um raio ou diâmetro bem definido, certo? Que estão ordenados ou agrupados com formatos bem regulares. Aqui nós temos um outro agrupamento de átomos e aqui o outro agrupamento de átomos. Cada um desses arranjos atômicos dão origem às estruturas cristalinas. No caso aqui dos metais, aqui embaixo das cerâmicas. A gente não vai entrar dentro do estudo de ciências materiais para falar de estruturas cerâmicas, mas temos cerâmicas cristalinas e aqui são alguns exemplos, como, por exemplo, a caulinita, que é uma cerâmica tradicional que tem esse formato. Aqui nós temos tetraedros e octaedros que se intercalam, né? E entre outros. Aqui nós temos o quartzo, como vimos lá anteriormente no vidro, né? E no cristal de quartzo. Pode ter o quartzo amorfo, entre outros. Tá? Mas não se apegue às estruturas cerâmicas. Tá? Vamos falar tipicamente dos metais. Para nível de curiosidade, vocês podem se aprofundar nessas estruturas também. Antes de entrar no que a gente chama de estruturas cristalinas, é importante entender o que seria uma célula unitária. Começando a nossa aula, a gente falou sobre o que é um material cristalino, ou seja, que tem regularidade na organização dos átomos. Essa regularidade forma o que a gente chama de estruturas cristalinas. Só que essas estruturas cristalinas são organizadas, ou seja, são analisadas através do que a gente chama de célula unitária. Mas o que é uma célula unitária? Então, se a gente analisar essa parede aqui, enorme, a gente tem vários tijolos. Quando a gente olha a parede como um todo, nós temos um arranjo cristalino,
certo? Um conjunto de células unitárias, que é um tijolinho desse, vai formar, né, todo o material. Então, quando a gente vai analisar um metal, a gente sabe que ele tem um arranjo atômico que se repete, né? Então, uma célula unitária é como se fosse um arranjo atômico, né, que vai descrever, né, um padrão da estrutura. Então, isso aqui é toda uma estrutura do material, só que se a gente observar uma menor porção desse material, a gente vai ter o que a gente chama de célula unitária. Então, aqui, por exemplo, é uma célula unitária. Quando a gente coloca várias células unitárias, a gente forma a estrutura cristalina do material. Então, para a gente não perder o rigor, o que é uma célula unitária? A célula unitária é a menor unidade de repetição, que descreve completamente o padrão de uma estrutura. Então, se você observar a parede da sua casa, ela é composta de vários tijolos, certo? Todos os tijolos, considerando que é feito, por exemplo, de tijolos de 8 furos, cada tijolo de 8 furos é uma célula unitária. Se a gente colocar vários tijolos, vai formar toda a estrutura cristalina, né? No caso, olhando para os materiais. Então, aqui na frente, nós temos alguns exemplos de o que é uma célula unitária e o que não é. Então, aqui, cada bolinha dessa aqui representa um átomo. Então, aqui nós temos um átomo e assim... Essa é uma organização regular dos átomos, se vocês observarem aqui, certo? Então, os átomos formam esse arranjo cristalino aqui todo, né? Esse arranjo cristalino é composto, né? Que a gente chama o arranjo cristalino, todos esses átomos agrupados regularmente, certo? Então, o arranjo cristalino é composto de várias estruturas, né? Estruturas cristalinas idênticas, né? Então, se a gente observar, é um padrão atômico regular. Mas o que é uma estrutura cristalina e o que não é? Então, a estrutura cristalina é composta de várias células unitárias. E a célula unitária ela tem que descrever de forma que a gente pegue uma menor quantidade de átomos que estejam organizados, né, de forma que represente o todo. Ou seja, a menor porção organizada desses átomos que represente o todo. Se a gente pegar esses átomos aqui, a gente forma, né, um bloco, e aqui outro bloco. Só que isso aqui não é uma célula unitária, porque a gente consegue ainda reduzir ainda mais a quantidade de átomos, que se a gente pegar essa menor quantidade, a gente unindo vários, a gente forma todo esse arranjo aqui. Aqui em azul, a gente também tem várias formas como esses átomos podem ser observados. Aqui a gente pode pegar um bloco com 3, 4, né? 4 aqui e 3 de assim, certo? Que formam um tijolo grandão. Só que esse tijolo grandão pode ser reduzido ainda mais, né? Para a gente dar o nome de uma célula unitária. Nesse caso aqui, esse tijolo aqui foi observado com essa orientação. Só que mesmo assim a gente acaba não representando o todo de forma menor possível. Já em verde a gente consegue. Então, se a gente pegar quatro átomos e pegando aqui 4 átomos, traçando aqui referência nos seus centros de massa, a gente tem a menor porção. Então, se a gente pegar em 4 e agrupá-los, a gente vai formar um todo, certo? Então, a célula unitária aqui é representada por 4 átomos. Não é representada por esse agrupamento aqui em preto, porque aqui não é a menor porção. Em azul também, a gente consegue reduzir a menor porção de átomos para a gente dizer o que é uma célula unitária. Então, célula unitária é o menor agrupamento de átomos que vai apresentar um padrão, né? Certo? Se vocês observarem, ó, tem um padrãozinho aqui e outro aqui. Que quando a gente agrupa várias células unitárias, a gente forma, né, o arranjo cristalino, que é esse agrupamento total aqui. Então, esse arranjo
cristalino aqui é formado por vários agrupamentos unitários de 4 átomos. Tá? Então, isso é uma célula unitária. Então, a gente pode entender como célula unitária o menor tijolo que, repetido, produz a rede cristalina. Então, de forma tridimensional, a gente tem aqui o agregado de átomos, como se fosse um objeto sólido por inteiro, né? Então, a gente tem vários agregados de átomos. Aí a gente vai para a célula unitária. Aqui, a célula unitária aqui foi representada considerando como porções de átomos, ou seja, então aqui as arestas desse cubo, né, elas são centradas, né, nos centros de cada um desses átomos. Então, se a gente pegar e cortar isso aqui, a gente vai ter a célula unitária. Tá? Então, a célula unitária não necessariamente pega os átomos por inteiro, pode pegar frações de átomos. Tá? Então, essas frações no vértice desse cubo, quando juntados, tem esse padrão aqui que se repete. Tá? Então, isso aqui é a menor porção. A gente pode representar isso aqui como uma célula unitária por esferas reduzidas. Né? Então, isso aqui representa essa célula unitária também. Em vez de usar frações de átomos aqui no vértice, eu posso usar, né, esferas reduzidas, que também representam um todo. Em algumas análises é mais convenientemente a gente olhar dessa forma e em outras dessa forma. Tá? Porque às vezes aqui a gente acaba não conseguindo visualizar, né, o outro lado da nossa célula unitária. Quando usa as esferas reduzidas, a gente consegue enxergar aqui. Então, a gente tem várias estruturas cristalinas dos metais. As mais comuns são apresentadas aqui. Tá? Nós temos a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, que a gente também chama de CCC, cúbica de corpo centrado. Nós temos a cúbica de face centrada, ou CFC, e a hexagonal compacta. Os nomes dados a essas estruturas cristalinas são associadas à forma como os átomos estão agrupados. Tá? Então a gente vai ver mais adiante como se organiza esses átomos dentro dos metais para que a gente obtenha esses nomes. Só para a gente visualizar o que eu disse anteriormente, então uma estrutura que a gente chama de cúbica simples também é encontrada em metais, mas é uma estrutura rara, né? O material que tem essa estrutura cúbica simples a gente chama na tabela periódica de ródio. Então, o ródio é um material que tem essa estrutura aqui. Cúbica simples quer dizer que o formato, né, da célula unitária é composto, né, desse padrão aqui. Então, a gente vai ter um cubo simples, onde no vértice do cubo nós temos aqui uma fração do átomo. Tá? Então, é composto dessas frações. Então, é um cubo simples, onde tem frações de átomo nos vértices. Já aqui nós temos o que a gente chama de cúbica de face centrada. Por que face centrada? Basicamente, é uma célula unitária cúbica também, certo? Porque tem um cubo aqui. Vou desenhar aqui em cima que fica mais fácil da gente ver. Então, esse é o padrão, certo? É um cubo também, só que nas faces desse cubo, se vocês observarem aqui, a gente vai ter um átomo no centro. Tá? Então, cúbica de face centrada, porque é um cubo cujas faces nós temos um átomo centrado. Tá? Então, nós temos um átomo centrado na face. Diferentemente da cúbica simples, os átomos só se encontram localizados nos vértices. Não há um átomo centralizado na face. Tá? Já a cúbica de corpo centrado, aqui em verde,
é uma célula unitária cúbica também, porque o formato é cúbico, certo? Só que se vocês analisarem aqui, no centro do cubo tem um átomo inteiro aqui. Então é um cubo, vamos desenhar aqui melhor, né? Aqui é um cubo normal, certo? E aqui dentro do cubo, se vocês observarem, temos um átomo centrado, cúbica de corpo centrado. Olhando aqui embaixo, é um cubo com um átomo no centro. Então, esse aqui é o menor padrão, que representa toda essa estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. Estrutura cristalina cúbica de corpo centrado é todo esse agrupamento aqui. Tá? E célula unitária cúbica de corpo centrado é apenas essa porção, para ficar bem claro, porque às vezes acaba confundindo estrutura cristalina cúbica de corpo centrado com célula unitária cúbica de corpo centrado. A estrutura cristalina é composto de várias células unitárias. E a célula unitária é a menor porção aqui que representa toda a estrutura. E, de forma mais complexa aqui de analisar, em cinza, nós temos o cúbico complexo, que é a estrutura cristalina do diamante. Então, aqui acaba não conseguindo demonstrar, através da estrutura cristalina, qual que é a célula unitária. Mais à frente, vou ter em detalhes para vocês uma célula unitária cúbica complexa, que é a do diamante. Então, nesta tabelinha aqui, eu tenho os raios atômicos. Né? Como a gente está considerando esferas rígidas, certo? Né? Nós temos raios bem definidos, certo? Aqui nós temos raios e estruturas cristalinas para 16 metais mais comuns. Né? Aqui nós temos uma relação do alumínio, cádmio, chumbo, cobalto, cobre, ferro, alfa, molibdênio, entre outros, tá? Até o zinco. E aqui as suas estruturas cristalinas. Por exemplo, o alumínio tem a estrutura CFC, cúbica de face centrada. Aqui é o raio atômico desse material. Por exemplo, o ferro, cúbica de corpo centrado. O cobre, CFC. Uma coisa interessante que vocês podem analisar, o alumínio e o cobre, eles apresentam, né, uma certa ductilidade, ou seja, capacidade de se deformar mais facilmente do que o ferro. E uma das razões está relacionadas aqui ao tipo de estrutura que esses materiais têm. O cobre e o alumínio são mais maleáveis que o ferro. Portanto, as suas estruturas cristalinas também são diferentes. Olha o níquel aqui, outro material. A prata, por exemplo. E o tungstênio. Tungstênio, como vocês sabem, é um material extremamente resistente mecanicamente. Né? Tem uma certa plasticidade, mas em termos gerais ele é bem resistente à deformação. Né? Então, a gente pode associar propriedades dos materiais ao tipo de estrutura. Na verdade, a gente deve, tá? Muitas vezes, interpretar como se dá as propriedades a partir dessas estruturas aqui. Tá? A gente vai usar essa tabelinha em alguns exercícios para prever qual que é a estrutura cristalina do material com base apenas em parâmetros como o raio atômico. Tudo bem? Então vamos lá. Então, pessoal, aqui nós temos o sistema cúbico simples. Né? É composto, né, de células unitárias cúbicas simples, ou seja, que tem no vértice do cubo, né, frações de átomo. Quanto que equivale, né, cada pedacinho desse aqui? Né? Cada pedacinho desse é um átomo dividido por 8, ou seja, é 1/8 de átomo por célula unitária, né, em cada vértice aí do cubo da célula unitária. Temos outros parâmetros importantes a tratar a respeito quando a gente chama, né, ou quando a gente trata de sistemas cúbicos, que é número de coordenação. Tá? Além de sistemas cúbicos, nós temos sistemas hexagonais, ou seja, que a célula unitária tem um formato de um hexágono. Tá? Então, outros parâmetros importantes são número de coordenação e mais adiante a gente vai ver o parâmetro de rede. Quando a gente diz que o número de coordenação do sistema cúbico é igual a 6,
eu quero dizer que cada átomo na célula unitária cúbica simples, ela tem 6 átomos vizinhos. Então, cada átomo desse aqui, ele tem como vizinho mais próximo 6 átomos que compartilham, né? Ou analisando como um sistema de esfera rígida, a gente pode dizer que cada átomo na célula unitária é tocado por outros 6 átomos. Então, seu número de coordenação é igual a 6, certo? Eu disse para vocês que em cada vértice dessa célula unitária, a gente tem, né, 1/8 de átomo. Então, quer dizer que em cada cantinho aqui desse cubo, vou desenhar aqui para vocês, é 1/8, ou seja, um átomo dividido por 8. E nós temos no cubo quantos vértices? Nós temos 1, do outro lado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então, nós temos 8 vértices. Então, nós temos 8 vértices, certo? E em cada vértice nós temos 1/8 de átomo. Então, uma célula unitária cúbica simples é composta, assim, se a gente for somar esses pedacinhos de átomos, é composta de um átomo inteiro. Então, essa célula unitária, ela comporta, né, analisando as frações de átomos que se encontram aqui nos seus vértices, comporta um átomo. Então, a gente diz que o sistema cúbico simples tem um átomo por célula unitária, porque a gente analisa a menor, né, porção atômica que representa, né, um padrão repetitivo que, se a gente juntar vários pedacinhos desse aqui, a gente vai formar esse sistema ou essa estrutura cristalina cúbica simples. Então, o número de coordenação está associado à quantidade de vizinhos que um átomo possui, tá? E cada célula unitária ela é composta, né, de frações de átomos. Pode haver, né, um átomo inteiro centrado aqui, mas nos seus vértices são compostos de frações. Então, cada vértice é composto de 1/8, certo? E cada átomo, independente de estar no vértice ou no centro, né, eles possuem o mesmo vizinho, a mesma quantidade de vizinhos. Então, esse átomo aqui tem 6 vizinhos próximos, esse outro também tem 6. Então, o número de coordenação é igual a 6 e a célula unitária cúbica simples contém um átomo. Os metais não se cristalizam nessa estrutura devido ao ineficiente empacotamento atômico. O que é empacotamento atômico? É como se fosse uma caixinha, né? Então, esse arranjo, na forma como está aqui, ele é pouco eficiente porque apenas 52% do volume dessa caixinha está sendo ocupado. Então, o restante é considerado vazio, né? Então, imagine que é uma caixa e a gente vai colocar as bolinhas dentro, que são os átomos, né? Quanto maior a quantidade de átomos que a gente consegue colocar aqui dentro, a gente diz que é maior o empacotamento, né? Como aqui comporta apenas um átomo inteiro, considerando as frações, aí nós vamos ter esses espaços aqui. Então, subtraindo o que é ocupado por átomo e o volume total dessa caixinha, considerando o volume dessa caixinha, né, que nós temos esses comprimentos aqui, a gente diz que apenas 52% aqui é ocupado, o restante é vazio, então é pouco eficiente, certo? Aqui é outro parâmetro, como eu disse para vocês, que é o parâmetro de rede. O parâmetro de rede pode ser entendido como o comprimento, né, das arestas do cubo, certo? É uma relação matemática, tá? Então, a aresta é uma relação matemática que correlaciona o volume da célula unitária com o raio atômico, ou seja, é uma relação entre a dimensão da caixinha em função do raio atômico. Porque a gente considera, né, como porções do raio do átomo que se encontra nesses vértices, né, para compor a caixinha. Então, o que eu estou querendo dizer? Vamos olhar matematicamente aqui nessa imagem.
Então, aqui nós temos, considerando as esferas reduzidas, né? Aí a gente pega apenas esse pedaço aqui da caixinha, né? Porque como em cada parte da caixinha ela representa um conjunto em cada vértice de 4 átomos, então vamos pegar convenientemente esse lado aqui para a gente olhar com zoom, e aqui nós não estamos mais olhando esferas reduzidas, né? Vamos olhar as esferas inteiras. Como eu disse para vocês, né, em cada vértice é composto de uma fração do átomo. Então aqui nós temos um vértice, né, aqui nós temos 1/8 de átomo, e aqui é o outro vértice, e esses vértices aqui, né, unidos aqui com os dos outros átomos, a gente vai formar, né, a nossa célula unitária cúbica simples. Eu quero correlacionar, né, os raios dos átomos que compõem, né, essa célula unitária com o parâmetro geométrico da célula, que é cúbica, né? Então, se a gente olhar aqui, a aresta dessa célula unitária ela é composta, né, de 2 raios. Ou seja, então esse lado aqui tem R e R. Então é 2R. Certo? Então cada lado aqui da minha célula unitária é composto de 2R. E a gente dá um nome, né, dessas arestas de parâmetro de rede. Então o parâmetro de rede da cúbica simples é igual a 2R. Então eu já posso determinar o volume, né, dessa caixinha, que é da minha célula unitária. A gente sabe que o volume de uma caixa ou de um cubo é igual ao lado desse cubo ao cubo também, né? Os lados são idênticos. Se fosse um paralelepípedo, obviamente a gente teria dimensões diferentes. Mas como os lados do cubo são idênticos, as dimensões dos lados ao cubo. E como cada lado vale 2R, então é 2R ao cubo, que é igual a 8R ao cubo. Então, se eu quiser saber qual que é o volume da célula unitária cúbica simples, basta substituir o valor do raio do átomo que compõe esse material, né? Como eu disse, o ródio é um exemplo. Então, quero dizer qual que é o volume de uma célula unitária do ródio. Basta substituir o raio do ródio aqui, elevar ao cubo e multiplicar por 8, e eu já obtenho essa informação. Tá? Por que eu quero saber qual que é o volume da célula unitária? Porque eu quero determinar aquele empacotamento atômico. Então, da onde saiu aquele 52% que eu citei anteriormente para vocês? É dessa relação. A quantidade de átomos que cabem aqui dentro, né, considerando átomos inteiros, dividido pelo volume total dessa caixinha. Então, o empacotamento atômico, que a gente chama de FEA, né? Então, fator de empacotamento atômico é dado pelo número de átomos que tem dentro da caixa, multiplicado pelo seu volume, dividido pelo volume total da caixa. Então, se eu tenho um átomo, que eu multiplico o volume desse átomo, certo? E divido pelo volume da caixa, que é da célula unitária, eu tenho o FEA, tá? Que é o fator de empacotamento atômico, que quer dizer, né, a soma dos volumes de todos os átomos dentro da célula unitária, né? A gente assume o modelo de esfera rígida e a gente divide o volume da célula. Então, se eu tenho uma caixa, ou seja, que é o volume da célula unitária, que é igual a 2 metros cúbicos, e dentro dessa caixa cabe uma bola inteira, né? Apenas uma bola inteira, porque a gente precisa encaixar certinho essas bolas dentro. Então a gente está colocando frações. E cada bola, e essa bola inteira, né? Se a gente juntar os cantinhos aí, ou frações dessa bola, é de 1 metro cúbico. Então quer dizer que 1 dividido por 2, ou seja, o volume da bola, dividido pelo volume da caixa na qual essa bola está dentro, vai dar 0,5. Então quer dizer que apenas 50% da célula unitária é ocupada pela bola, o restante é vazio. Então intente você colocar dentro de uma caixa várias bolinhas.
né? Vocês vão perceber que não vai conseguir preencher todos os espaços dentro da caixa, certo? Aí, o quão ocupado está essa caixa, a gente diz que é o fator de empacotamento. Tá? Então, como a célula unitária cúbica simples cabe apenas um átomo, então a gente multiplica, né? Isso a gente pode usar para as outras, 1 vezes o volume desse átomo dividido pelo volume da célula unitária, que é em função, né, da aresta da caixa. Vamos mais a um exemplo aqui, né? Então, o FEA, para o caso da cúbica simples, é 1 vezes 4πr ao cubo dividido, né, por 3. Aqui nós temos uma barrinha de dividido por 2r ao cubo. Está um pouco poluído aqui. Eu vou colocar aqui no lado. Então, qual que é o volume de um átomo? Né? Um átomo qualquer. O átomo a gente considera como uma esfera rígida. Então, o volume da esfera é 4 terços de π vezes o raio da esfera ao cubo. Tá? Então, isso aqui é o raio da esfera. Então, o volume do átomo é igual ao volume da esfera. E qual que é o volume da célula unitária? Como é uma célula unitária cúbica, cada lado é idêntico, e o lado a gente chama de A, né? É A ao cubo. No caso, para a célula cúbica simples, é 2R ao cubo. Tá? Então, se eu dividir isso por isso, multiplicada, obviamente, pela quantidade de átomos que tem dentro, que no caso é 1, a gente vai chegar no valor de 52%. Tá? Então, isso é feito para todos os tipos de células unitárias. Vamos olhar aqui outro exemplo. Tá? Então, nós temos a cúbica de corpo centrado. A gente contabiliza que cada átomo da célula cúbica de corpo centrado, é aquela onde tem um átomo no centro da caixinha, né? Então, a gente diz que cada átomo dessa célula unitária toca, né, tem como átomo adjacente 8. Então, esse átomo toca 8, este aqui toca 8. Então, o número de coordenação é 8. Certo? Então, a gente tem esse número. E quantos átomos cabem dentro de uma célula cúbica simples? Aqui nós temos a célula unitária, considerando, certo, o modelo de esferas rígidas. Aqui, esfera reduzida para facilitar a visualização. Então, a gente tem 1/8 de átomo em cada vértice, certo? E um átomo inteiro no centro. Então, nós temos 8 vértices e em cada vértice tem 1/8 de átomo. Então, nos vértices, a gente tem um átomo, somando aqui os pedacinhos de cada átomo. Então, a gente consegue montar um átomo contabilizando apenas as frações de átomo que estão no vértice. E nós temos um átomo inteiro no centro da célula unitária. Então, somando essas frações com o átomo centrado, a gente vai ter, no total, 2 átomos por célula unitária. Tá? Enquanto na cúbica simples nós havíamos um átomo por célula, na cúbica de corpo centrado nós temos 2 átomos. Como que eu calculo, né, o parâmetro de rede para o sistema cúbico de corpo centrado? Segue a mesma lógica da cúbica simples. É um pouquinho mais complicado porque agora a gente tem um átomo centrado. Então, a forma de determinar qual que é o valor da aresta da célula unitária, ou seja, do parâmetro de rede, a gente tem que analisar considerando a diagonal da célula unitária, porque os átomos que estão nos vértices, eles não se tocam diretamente. Então, os átomos se tocam pela diagonal do cubo. Então, por isso que a gente precisa olhar pela diagonal. Então, eles se tocam, né, radialmente pela diagonal do cubo. Tá? Então, olhando aqui, essa célula unitária, usando as esferas inteiras, né, se a gente for desenhar aqui a fração, esse átomo, esse átomo e esse átomo, eles não se tocam, né, considerando os átomos das arestas. Certo? Mas, radialmente, ou seja, na diagonal da célula unitária, sim.
Então, essa aresta aqui, o átomo centrado nessa aresta, toca com o átomo no centro da célula unitária, que vai tocar esse outro átomo aqui do outro lado. Então, o parâmetro de rede é em função do raio, né? Então, nós vamos ter isso aqui, certo? Nós temos esse pedaço aqui do átomo 5, nós temos um átomo no centro e esse pedaço aqui do átomo 4, certo? Então, eles se tocam aqui. E aqui nós temos o átomo, certo? O átomo 7, né, que está aqui embaixo. Então, ele não se toca. Então, a gente precisa olhar pela diagonal do cubo. E aqui está mais claro. Então, pela diagonal do cubo, nós temos o quê? Um R. Aqui nós temos 2R, 3Rs, 4Rs. Então, o comprimento da diagonal do cubo, onde comporta esses átomos, é 4R, que está representado aqui, certo? Então, esse pedaço aqui foi trazido para cá. Se a gente fazer um triângulo, a gente percebe que essa base aqui tem um comprimento D, que a gente não sabe, certo? Então, está D aqui. Mas a altura desse triângulo aqui, então vamos desenhar o triângulo que está representado ali. Esse é o comprimento, que é 4R. Essa dimensão que a gente chama de D, a gente não sabe ainda, a gente precisa determinar. E essa altura aqui, a gente vai chamar de A, que a gente precisa ainda determinar. Então, qual que é a relação matemática que consegue, né, correlacionar a hipotenusa, esse cateto aqui, com esse cateto? Usando Pitágoras. Então, vamos chamar 4R de D, ou seja, diagonal. Então, D ao quadrado é igual ao Dzinho ao quadrado mais o A ao quadrado. Então, usando Pitágoras, D ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais A ao quadrado. Certo? Aqui está demonstrando que esse comprimento aqui é igual a 2 vezes A ao quadrado. Mas como que eu consigo inferir isso? Então, foi feito o outro triângulo aqui, né, considerando essa parte baixa do cubo, transposto para cá. Então, nós temos esse comprimento aqui, que está aqui como D. E se vocês observarem, ó, esse lado aqui vale A e esse outro aqui vale A. Então, aplicando Pitágoras novamente, agora esse Dzinho aqui é a nossa hipotenusa. Então, Dzinho ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a 2 vezes A ao quadrado. Então, a partir de agora, eu consigo jogar isso aqui, tá? Então, Dzão ao quadrado é igual a 2 vezes A ao quadrado, por causa dessa relação, mais o A ao quadrado, certo? Então, a gente diz que o Dzão ao quadrado é igual a 3A ao quadrado, certo? Que é igual a 16R ao quadrado. Da onde saiu agora esses 16? Né? A gente sabe que o D equivale a 4R. Então, vai ficar 4R ao quadrado é igual a 3A ao quadrado. Então, 4 vezes 4, 16R ao quadrado, certo? Que é igual a 3A ao quadrado. Então, esse 16 surgiu desse termo aqui que a gente acabou substituindo. Então, continuando a matemática, 16R ao quadrado é igual a 3A ao quadrado. A gente quer saber qual que é o parâmetro de rede que correlaciona o raio dos átomos com as dimensões da célula unitária. Então, se a gente fazer a matemática correta, a gente vai chegar que A é igual a 4R dividido por raiz de 3. Então, eu já sei que A é igual a 4R raiz de 3 para uma célula unitária cúbica de corpo centrado. A partir disso, eu consigo agora determinar o fator de empacotamento atômico dessa célula. Eu vou deixar isso aqui como um exercício, tá, para vocês. Então, a gente sabe que o número de átomos dessa célula unitária é 2, que o volume da esfera, ou seja, de cada átomo individual é 4 terços de π vezes R ao cubo, certo? Agora a gente sabe que o volume da célula unitária é A ao cubo,
E nós já sabemos que A ao cubo equivale a 4R raiz de 3 ao cubo. Tá? Então, matematicamente, vocês têm que fazer o algebrismo para chegar no valor do fator de empacotamento atômico. Tá? Para a célula cúbica de face centrada, a gente tem que usar agora a diagonal da face para determinar esse parâmetro de rede. Então, se vocês observarem aqui, né, os átomos se tocam pela face. Tá? Cúbica de face centrada porque nós temos um átomo centrado em cada face da nossa célula unitária aqui. Aqui, aqui, em cada lado. O número de coordenação é 12, ou seja, cada átomo dessa célula unitária toca, né, 12 átomos vizinhos. Tá? Então, se a gente fizer as contas aqui, quantos átomos cabem? Cabem 4. Por quê? Nós temos 1/8 de átomo em cada vértice. Né? Nós temos 1/8 em cada vértice. Nós temos 8 vértices. Então, nós vamos ter um átomo no total por vértice. Em cada face, nós temos meio átomo. Nós temos quantas faces? Né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 faces vezes meio átomo. Então, nós temos 3 átomos por face, somando todas as metades em cada face. Então, 1 mais 3 são 4. Então, nós temos 4 átomos numa célula cúbica de face centrada. Tá? Vou deixar como atividade para vocês demonstrar que o parâmetro de rede dessa célula unitária é igual a 2R raiz de 2. Tá? Então, considerando a diagonal da face, certo? Eu quero que vocês determinem qual que é o parâmetro de rede para essa célula unitária cúbica de face centrada. É a atividade. Tá? E depois, aplicando o fator de empacotamento atômico, eu quero que vocês encontrem que o Fe é igual a 0,74. Lembrando que nós temos 4 átomos nessa célula unitária. Nós sabemos que o volume é 4/3 de πr ao cubo, certo? E o volume da célula unitária, eu quero que vocês determinem com base no parâmetro de rede, tá? Que a gente vai ter que olhar essa consideração da diagonal da face. Agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a densidade, né? Como que a gente calcula. Até esse momento, a gente já sabe determinar o volume, né, da célula unitária. Então, esse volume, pessoal, ele varia de material para material. Por mais que o material ele tenha a mesma célula unitária, por exemplo, o alumínio e o cobre eles têm a mesma célula unitária, que é cúbica de face centrada, o tamanho dessa célula unitária varia, porque os raios atômicos de cada um desses materiais são diferentes. Mas quando eu faço o cálculo, ou seja, do volume ocupado pelos átomos, dividido pelo volume da célula unitária, eu vou encontrar o mesmo valor de fator de empacotamento atômico, que é 0,74. Porque a gente sabe que tem a mesma quantidade de átomos por célula unitária, que é 4. 4 vezes o volume ocupado por cada átomo, dividido pelo volume dessa célula unitária, eu vou encontrar 0,74. Mas a gente tem que lembrar que o volume da célula unitária depende do parâmetro de rede, que é o A, e esse parâmetro de rede depende do raio de cada material. Então, a célula unitária ela vai ter um volume e o volume depende, né, do material em questão. Então, por que eu preciso calcular o volume? Porque eu quero saber uma propriedade física do material, que é a densidade. Qual que é a densidade, por exemplo, do ferro? O ferro. Qual que é a densidade do alumínio? A densidade seria a massa que esse material ocupa por volume. Então, por exemplo, gramas por centímetro cúbico é a notação, gramas por centímetro cúbico. Quanto mais denso, quer dizer que o material ele é mais pesado,
para um mesmo volume. Então, o material que tem 1 grama por centímetro cúbico, quer dizer que, e o outro 2 gramas por centímetro cúbico, este aqui é mais pesado considerando o mesmo volume. Então, 1 centímetro cúbico desse material é mais pesado do que desse. Tá? Isso, para a engenharia, é muito importante, né? A gente quer dimensionar uma estrutura, por exemplo, e dependendo do material que eu escolho, um vai ser mais pesado do que o outro, certo? Um vai ocupar um volume maior para ter a mesma característica mecânica, por exemplo. Tá? Então, como que eu calculo a densidade de um determinado material? Então, eu preciso saber quantos átomos eu tenho naquela célula unitária. Então, isso aqui depende do tipo de célula unitária. 2 para a célula unitária cúbica simples, 4 para a cúbica de corpo centrado e, no caso anterior, a gente precisa de... Opa, me confundi aqui, né? A gente tem 1 para a célula cúbica simples, 2 para a cúbica de corpo centrado e 4 para a cúbica de face centrada. Então, nós temos aqui o número de átomos que depende da célula unitária. E o A aqui é o peso atômico, certo? Esse peso atômico depende de cada material. Então, o N depende da célula unitária em questão, né? O A depende de cada material, então o número de átomos que aquela célula unitária tem pelo peso, certo? Ou massa atômica. E aqui embaixo, o volume daquela célula unitária. Então a gente já sabe calcular o volume. Então cada célula unitária tem um determinado volume. E multiplicado pelo número de Avogadro. Tá? Aqui é como se fosse a dúzia. Representa uma quantidade de coisas. Então, o número de Avogadro equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, essa quantidade de átomos equivale ao número de Avogadro. Uma dúzia equivale a 12 coisas. O número de Avogadro equivale a essa quantidade aqui enorme de coisas, que no caso é de átomos. Então, se eu multiplicar a quantidade de átomos que eu tenho na célula unitária pelo peso atômico daquele material e divido pelo volume da célula unitária vezes o número de Avogadro, eu encontro a densidade daquele determinado material. Tá? Então, a partir da célula unitária ou da estrutura cristalina, a gente calcula a densidade. Aqui nós temos um exercício. Por exemplo, o cobre ele tem um raio atômico que é de 0,1,28 nanômetros. Aqui temos um exercício que vai aplicar o conceito de densidade. Lembrando que aquela equação que aqui está novamente apresentada é a densidade teórica do material, porque a gente está considerando um volume de célula unitária onde usa um raio atômico constante, né? Mas esse valor teórico ele é muito próximo do valor da densidade do material obtida experimentalmente em laboratório. Então, calcule, né, a densidade teórica do cobre. Aqui tem um raio atômico que é 0,128 nanômetros. 0,128 nanômetros. O que é um nanômetro? Né? Lembrando que um nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros. É um valor muito pequeno, né? A gente pode usar a unidade convencional, que é centímetros, que 1 nanômetro é igual a 10 a menos 7 centímetros, certo? Geralmente, a densidade dos materiais, como eu comentei anteriormente, é gramas por centímetro cúbico. Então, a gente precisa converter o raio atômico, R, né, para centímetros. Então, como que eu faço aqui? Basta eu pegar 1,28. Opa, eu estou aprendendo a usar essa caneta aqui ainda. O raio é dado por 0,128 nanômetro vezes 10 a menos 7, que vai equivaler em centímetros.
Aí a gente pode usar a notação científica, né? 1,28 vezes 10 a menos 8. Aí a gente tem que aumentar uma potência aqui, centímetros. Tá? Então a gente vai usar o raio em centímetros para obter o valor em gramas por centímetros cúbicos. Então, resolvendo esse exercício, vocês precisam encontrar 8, o valor tem que dar 8,89 gramas por centímetro cúbico. Eu vou apagar essa poluição aqui para a gente ver melhor esse resultado. Então, vamos resolver esse exercício aqui. A gente viu aqui no enunciado que o raio atômico do cobre é 0,128 nanômetros, ou 1,28 centímetros. Opa! Vou apagar de novo aqui. Ou 1,28 vezes 10 a menos 8 centímetros, certo? A gente tem aqui o peso atômico desse material é 63,5 gramas por mol. Esse valor aqui vocês olham na tabela periódica, então é tabelado, tá? Não precisam decorar. E a gente sabe que a estrutura cristalina do cobre é CFC, cúbica de face centrada. Essas informações são importantes porque a gente precisa aplicar aqui na equação. Então, a densidade é em função do número de átomos que tem a célula unitária, multiplicado pelo peso atômico, dividido pelo volume dessa célula unitária, multiplicado pelo número de Avogadro, que está aqui embaixo. Então, geralmente, essas informações como volume da célula unitária, vocês precisam calcular. Tá? Então, tem que lembrar qual que é a célula unitária e qual que é o volume, como que eu calculo o volume. Então, montando a equação aqui, eu sei que para uma célula cúbica de face centrada, eu tenho 4 átomos, certo? O peso atômico é 63,5, certo? Gramas por mol. E o volume da célula unitária cúbica de face centrada, vou ter que colar aqui, tá? Mas vocês vão precisar determinar ela naquele exercício, que eu não lembro de cor. Vocês precisam chegar nessa equação para o parâmetro de rede, certo? 2R raiz de 2. Então, 2R raiz de 2 ao cubo, eu encontro o volume da célula CFC. Então, o volume da célula CFC é dado por 2 vezes o raio atômico, que é 1,28 vezes 10 a menos 8 ao cubo, raiz de 2. Lembrando que esse valor aqui, essa informação aqui foi obtida a partir do parâmetro de rede A para a célula CFC, que depende, claro, de cada célula unitária. Ao cubo eu encontro o volume da célula unitária, né, que é 2R raiz de 2. Tá? Então, é isso. Vezes o número de Avogadro que está aqui embaixo, tá? Que é 6,02 vezes 10 a 23. Quando eu faço a divisão e as multiplicações coerentes, eu vou encontrar 8,89 gramas por centímetro cúbico. Então, eu tenho que multiplicar tudo e dividir, eu vou encontrar esse valor. Então, esse é um valor teórico para a densidade. Quando a gente faz a medida experimental, a gente chega no valor de 8,94, que é um valor muito próximo, tá, do valor experimental. Então, fica como atividade vocês refazerem esse exercício e lembrando que tem que saber determinar o volume da célula unitária. Tá? Cada célula unitária vai ter um volume diferente, tá? Que depende do parâmetro de rede A, que também depende da forma geométrica como esses átomos estão agrupados dentro do material. Aqui temos um exemplo de outra
célula unitária, que é a hexagonal. Ela tem esse formato aqui hexagonal. Tá? Então, se vocês observarem aqui, as frações dos átomos formam esse padrão aqui. É uma célula unitária que comporta 6 átomos e cada átomo toca também 12 átomos. Tá? Então, tem como número de coordenação 12. A gente não vai entrar muito dentro desse tipo de célula unitária, mas é outro arranjo comum de sistema cristalino de materiais metálicos. Tá bom? Por exemplo, eu trouxe aqui, por exemplo, o magnésio, o zinco e o cobalto, que são exemplos de materiais que se solidificam com esse tipo de estrutura cristalina. Aqui, pessoal, temos a tabela resumo dos parâmetros das células unitárias cúbica, de corpo centrado, de face e a hexagonal. Então aqui é o número de átomos que cada célula unitária comporta e aqui está os parâmetros de rede. Aqui, pessoal, quando a gente tem um número elevado a meio, a gente também pode ler como raiz quadrada daquele número. Tá? Então 4R dividido por raiz quadrada de 3. Tá? Então aqui é uma outra forma de demonstrar as informações. Tá? E aqui os fatores de empacotamento atômico. Uma dica: refaçam a determinação daqueles parâmetros, ou seja, encontre o Azinho para cada célula unitária, porque essas informações aqui não serão fornecidas na prova. Então, vocês vão ter que lembrar da quantidade de átomos por célula, como que é o parâmetro de rede para cada célula unitária e como calcula o fator de empacotamento. Excetuando aqui para a célula hexagonal compacta, mas para a cúbica de corpo centrado e a cúbica de face centrada e a cúbica simples, que não está aqui, mas aqui é 2R e aqui vale 0,52, vocês precisam rever o vídeo e tentar fazer novamente. Tá? Então fica como atividade. Agora, para finalizar nossa aula, é importante lembrar sobre o nosso problema inicial da aula, né? Que era sobre o estanho, que com a diminuição da temperatura ele acabava se desintegrando, esfarelando e teve um problema, né, para os botões das roupas e para os órgãos das igrejas da Rússia em 1850. Esse fenômeno está relacionado ao que a gente chama de polimorfismo e alotropia. O que é isso? Né? Polimorfismo quer dizer que o material ele tem várias estruturas cristalinas. Tá? Por exemplo, alguns metais, assim como não metais, podem ter mais de uma estrutura cristalina. Esse fenômeno a gente chama de polimorfismo. O estanho é um exemplo de material polimórfico. O estanho alfa é na temperatura acima de 13,8 graus. Tá? Ele tem essa estrutura cristalina que a gente chama alfa. Abaixo dessa temperatura, ele vai ter a estrutura, se eu não me engano, beta. Depois eu volto lá na imagem. Então, muda a estrutura cristalina. Então, muda a densidade, muda o volume. Então, isso influencia nas propriedades. Então, o material, quando ele está, no caso o estanho, abaixo de 13,8 graus, ele passa de uma estrutura alfa para uma estrutura beta e assim acaba tendo propriedades diferentes. Tá? Então, por isso que o material ele apresenta aquele esfarelamento. Ele não consegue manter a sua rigidez estrutural. Tá? Aí, quando a gente tem sólidos elementares, a gente chama um fenômeno de alotropia. Por exemplo, o ferro é um sólido elementar. O carbono é outro sólido elementar. A gente dá o nome de alotropia. Tá? Que é um termo comum para sólidos elementares. Agora, quando é compostos metálicos, a gente chama também de polimorfismo. Alotropia, a gente pode entender como sinônimo de polimorfismo. A diferença está no fato de que a gente fala de alotropia quando é um sólido elementar, quando é ferro puro, carbono puro, alumínio puro. Tá? Agora, quando é um composto, por exemplo, de ferro e carbono, né? Por exemplo, ferro e carbono, a gente tem um sólido composto de ferro e carbono, a gente chama de polimorfo, tá? Material polimorfo.
Esse material composto de ferro e carbono é o aço. Então, o aço não é um metal puro, é uma combinação de ferro com carbono. E como ele tem várias estruturas cristalinas dependendo da temperatura, né, a gente diz que ele é um material polimórfico. Se for só o ferro puro ou o carbono puro, a gente diz que é um sólido elementar alotrópico, porque o ferro também apresenta estruturas cristalinas diferentes dependendo da temperatura, como a gente vai ver aqui. Tá? Então aqui, por exemplo, o ferro, o titânio, o carbono são exemplos alotrópicos. Aí aqui nós temos materiais polimórficos, como carbeto de silício, aqui é uma cerâmica, que tem cerca de 20 tipos de estruturas cristalinas. O quartzo, como eu mostrei para vocês, a caulinita, que é outra cerâmica. Tá? Agora falando do ferro, propriamente dito, então o ferro, a temperatura ambiente, a gente chama de ferro alfa, ele tem essa estrutura aqui cúbica de corpo centrado. Se a gente aquece o ferro acima de 910 graus, o ferro passa a ser o ferro gama, né? E vai ter uma estrutura cúbica de face centrada. Continuando aquecendo o ferro acima de 1390 graus, ele muda novamente sua estrutura cristalina para ferro gama, que volta a ser cúbica de corpo centrado. Então, se eu resfriar, eu volto a ter o ferro alfa, que é a cúbica de corpo centrado. Então, ele muda dessa forma. Isso muda as propriedades. Tá? E nas próximas aulas a gente vai entender como isso influencia mais ainda. Tá? Então, por exemplo, o carbono, que é um sólido, a gente pode dizer sólido elementar. Né? Então, nós temos o grafeno, que tem essa forma aqui de hexágonos, o nanotubo, né, que tem esse hexágono, essa folha aqui na forma de um tubo, o fulereno, o diamante, o grafite. Então são todas formas alotrópicas que produzem materiais totalmente diferentes, né, devido a essa estrutura cristalina ser diferente. Tá? Aqui, pessoal, fica como primeira atividade para vocês. Essa lista 1, vocês podem acessar por esse link aqui embaixo, quando você digita no Google, ou pode usar a câmera do celular de vocês e pegar esse QR Code que vai direcionar vocês a um formulário do Google. Tá? Então, são 3 exercícios que são revisão dos assuntos tratados nessa aula. Então, vocês têm uma data para postar, então precisa acessar esse link para acessar o material. Tá? Qualquer dúvida, mande mensagem para mim usando, né, o campo de mensagens do AVA, tá? Que eu estaria à disposição para vocês. Então, agradeço a atenção e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.